Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago um relato em um formato diferente, mas muito interessante, enviado por um inscrito do canal. Mas antes de trazer esse relato para vocês, se você visita o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Peço que você humildemente deixe o like nesse vídeo, compartilhe e comente, assim você ajuda o canal a crescer. E também você se inscrevendo, ative o sino de notificações, assim o YouTube vai estar sempre notificando quando tiver vídeos novos aqui no canal. E você vai estar ajudando o canal a chegar à meta de 50 mil inscritos. Esse primeiro relato vai ter a minha narração, mas também o depoimento em áudio, com mais informações sobre como foi a experiência desse inscrito, e também eu vou trazer um relato extra. Então, dito tudo isso, vamos para a história de hoje. Olá Bruno, eu me chamo Jackson. Eu tenho 36 anos e moro em um bairro na zona rural de Tremembé. Meu bairro fica perto da Serra da Mantiqueira. Eu tive duas experiências com o lobisomem e gostaria que você pudesse narrá-la a todos aqui no canal. Ambas experiências aconteceram no começo do ano de 2023. A primeira vez foi devido a um problema de insônia que eu tenho. Era de madrugada, eu resolvi sair para fumar um cigarro. Eu estava na porta da minha casa quando eu vi um vulto na esquina da minha rua. Aquilo começou a andar em direção à minha casa. Parte da rua estava escura, então eu não conseguia ver direito o que era. Aquilo veio se aproximando lentamente. Quando ele estava quase chegando perto da luz de um poste, eu percebi que era um animal muito grande. E logo tomei um susto ao ver um cachorro enorme andando em duas patas. Suas pernas traseiras pareciam quebradas. Aquele bicho ficou farejando o ar e por sorte não me viu. Era uma criatura horrível e era um intermediário entre um ser humano e um animal. Eu entrei dentro de casa sem tentar fazer barulho e voltei para a cama com meu coração acelerado, ainda não acreditando no que eu vi. Mas acredite, as coisas pioraram. 3 dias depois, eu tinha saído do meu trabalho lá para as 10 horas da noite. Eu sou borracheiro. As ruas não são muito bem iluminadas por aqui. Eu estava andando por uma rua de terra e teve uma parte do trajeto que eu passei em frente a um pequeno rancho. Lá havia um homem que criava alguns animais como cavalos e mais à frente estava um descampado. De repente, eu vi ao longe um animal correndo desengonçado e estava vindo em minha direção. Quando eu estava um pouco mais perto, eu levei um susto tremendo ao ver aquela mesma criatura que apareceu na minha rua de madrugada há 3 dias atrás. A minha sorte é que eu estava fumando cigarro e estava com uma caixa de rojão. Eu tirei um rojão, acendi com o meu cigarro e mirei na direção daquela besta. Quando os fogos estouraram, o bicho se assustou e correu para outro lado. Porém, eu percebi que ele estava ao longe, me encarando com seus olhos muito amarelos e brilhantes. O bicho estava em pé como se fosse uma pessoa, ao lado de uma árvore, e era uma criatura muito feia. Eu aproveitei que ele estava longe e corri até a minha casa. E por sorte aquele bicho não me seguiu. Eu sei que naquela noite eu vi um lobisomem, e não duvido que ele ainda ronda a nossa cidade atualmente. Esse é o meu breve relato. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite, Frank. Meu nome é Jackson, tenho 36 anos, moro num bairro que é área rural, na cidade de Tremembé, Vale do Paraíba. O bairro que eu moro é vizinho da Serra da Mantiqueira. Por 2 vezes à noite eu vi o lobisomem aqui na rua da minha casa. De madrugada eu tenho insônia. Entendeu? Eu vi ele na parte escura. Quando ele veio para a parte clara debaixo do poste, ele ficou em pé, que nem uma pessoa. A perna traseira pareciam que estavam quebradas. Ele beirava quase seus 2 metros de altura. Ele farejou o ar por 2 vezes. Por sorte ele não me viu. Na noite seguinte foi a mesma coisa. Saí para poder... Acordei por causa da insônia, fui fumar um cigarro na frente da minha casa. Mesma coisa, eu vi o lobisomem de novo.
Ele saiu na parte clara da luz do poste, ficou em pé, farejou o ar e não me viu, não notou a minha presença. E uns 3 dias depois, eu indo embora do meu serviço, Eu tinha 17 anos de idade quando isso aconteceu. Havia uma lua cheia no céu noturno, lançando um brilho sinistro sobre a densa floresta enquanto eu caminhava pelo bosque com alguns amigos, Dani e Sarah. No início, era uma bela noite de outono, mas à medida que o sol era totalmente consumido pelo horizonte, a floresta se tornava mais sinistra. E em pouco tempo uma sensação de pressentimento se apoderou de nós. Ao ver meus amigos obviamente assustados, eu lhes disse: "Vamos lá, pessoal, não sejam covardes. É só um pouco de escuridão e provavelmente alguns lobos uivando. O que poderia dar errado?" Dani, o mais aventureiro de nós, foi quem inicialmente nos convenceu a fazer uma caminhada noturna, dizendo que seria uma experiência memorável. Mas agora, à medida que as sombras se tornavam mais longas e a floresta parecia se fechar ao nosso redor, até mesmo eu não conseguia deixar de me arrepender de minha decisão. Sarah, que estava excepcionalmente quieta desde que entramos na floresta, finalmente disse algo. "Dani, não tenho certeza sobre isso. Está muito silencioso aqui. Também já ouvi histórias sobre coisas estranhas que acontecem nesses bosques durante a noite de lua cheia. Desaparecimentos misteriosos de animais de estimação, avistamentos e figuras e silhuetas estranhas. Sempre achei que eram superstições. No entanto, à medida que entramos na floresta, um calafrio subiu pela minha espinha." "Sarah, relaxe", disse Tom, colocando o braço em volta dela. "É apenas sua imaginação, pregando peças em você. Além disso, Dani está aqui para nos proteger, certo?" Eu forcei um sorriso tentando esconder a minha inquietação. "Não se preocupe, Sarah. Eu vou me certificar de que não aconteça nada com você." Continuamos caminhando em silêncio. O ranger das folhas sob nossas botas e o pio ocasional de uma coruja eram os únicos sons daquela noite. De outra forma, estava tranquila. A luz da lua se filtrava por entre as árvores, lançando longas sombras sinistras no chão da floresta. Não pude deixar de sentir que não estávamos sozinhos ali. Enquanto caminhávamos, deparamos com uma trilha coberta de mato que nunca tínhamos visto antes. Ela estava bem escondida atrás de um espesso emaranhado de arbustos e galhos caídos. Os olhos de Dani se iluminaram de entusiasmo. "Ei, pessoal, vejam aqui. Esse pode ser um atalho para um carro. Vamos pegá-lo." Sarah e eu trocamos olhares desconfortáveis, mas seguimos Dani enquanto ele começava a cortar a vegetação rasteira como um canivete. À medida que abrimos caminho, eu não conseguia deixar de sentir que estávamos entrando em algo que não deveríamos. Quanto mais avançávamos na trilha, mais densa ficava. Era como se as árvores estivessem se fechando ao nosso redor. E eu não conseguia mais ver a lua ou as estrelas através da densa copa das árvores. O ar ficou mais frio e um estranho cheiro de mofo encheu nossas narinas. "Dani, você tem certeza disso?" perguntou Sarah com a voz trêmula. Dani hesitou um pouco, olhando para ela, e disse: "Chegamos até aqui. Podemos muito bem ver aonde isso vai dar. Eventualmente deve dar em algum lugar, certo?" Relutantemente continuamos a descer a trilha, com os passos abafados pelo espesso tapete de folhas. A escuridão parecia consumir tudo e senti uma sensação crescente de desconforto, com um peso pressionando o meu peito. Enquanto caminhávamos, notei marcas estranhas nas árvores, marcas profundas, parecidas com garras que pareciam recentes. Eu as apontei para Dani e Sarah. "Provavelmente são ursos ou algo do gênero", disse Dani, embora ele mesmo não parecesse convencido. "Há ursos por aqui?" perguntou Sarah com a voz um pouco acima de um sussurro. "Acho que sim, mas geralmente eles são reservados", respondi, tentando tranquilizá-la. Continuamos caminhando com as marcas nas árvores se tornando mais frequentes. Eu não conseguia afastar a sensação de que estávamos sendo observados e desejei que tivéssemos voltado atrás quando tivemos chance.
Parecia que a floresta tinha nos engolido por inteiro e eu não tinha ideia de onde estávamos ou como voltar à trilha principal. Depois do que pareceram horas, finalmente chegamos a uma pequena clareira. No centro da clareira havia uma cabana, dilapidada e abandonada há muito tempo. O teto havia desabado parcialmente e as janelas estavam quebradas. Parecia algo saído de um filme de suspense ou terror. Por que diabos alguém construiria uma cabana aqui? Perguntou Sarah com a voz trêmula. Eu não tinha uma resposta para ela. Toda a situação tinha assumido uma qualidade surreal de pesadelo. E eu estava começando a temer que tivéssemos cometido um erro terrível ao nos aventurarmos fora da trilha principal. Danny, sempre o aventureiro, não resistiu a explorar a cabana. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada. Quem sabe, talvez encontremos algo legal lá dentro. Relutantemente, nós o seguimos até a cabana. A porta se abriu com um barulho ensurdecedor, e eu estremeci. Rezei para que não tivéssemos incomodado alguém ou alguma coisa lá dentro. O interior estava vazio e silencioso, exceto pelo vento que assobiava através das janelas quebradas. Eu não conseguia afastar a sensação de que estávamos sendo caçados. A lua agora no alto do céu banhava a floresta como uma luz prateada e misteriosa. Meus amigos pareciam assustados, assim como eu sentia. Quando voltamos correndo pela trilha, o rosnado parecia estar se aproximando. Começamos a sair da cabana e começamos a escutar um rosnado. Voltamos correndo pela trilha, o rosnado parecia estar se aproximando. Meu coração acelerou. Cada farfalhar na vegetação rasteira provocava um choque de medo em meu corpo. Acho que nunca havia ficado tão assustado antes. Sem aviso, uma forma escura irrompeu da vegetação rasteira, avançando em nossa direção. Era uma criatura enorme. Seu pelo estava emaranhado e seus olhos brilhavam com uma malevolência de outro mundo. Quando realmente percebi o que estava vendo, tudo o que eu consegui pensar foi lobisomem. Minha mente e o meu corpo pararam instantaneamente com formas e formatos semelhantes que já havia visto antes, e essa criatura se parecia muito com lobisomens que eu vi em alguns filmes de terror. Danny gritou: "Corra!", despertando-me de meu estupor. Corremos pela trilha o mais rápido que nossas pernas podiam nos levar. Aquela coisa peluda era estranhamente rápida. Seus passos pesados e sua respiração irregular ecoavam em nossos ouvidos. Meu coração parecia que ia explodir em meu peito. Enquanto corríamos, a floresta era um borrão de várias árvores e o luar. Mesmo assim, eu podia ouvir a criatura se aproximando de nós. Seu rosnado ficava frenético. Eu não sabia por quanto tempo mais conseguiríamos manter o ritmo, muito menos ficar à frente dela. Virei-me para trás para olhar para aquela coisa. Parece que alguém tinha colocado o rosto de um lobo em um corpo humano. De fato, muito parecido com o que eu tinha visto em filmes de terror. Um verdadeiro lobisomem. Não importava quantas vezes eu tentasse negar, era assim que ele parecia. Eu dei outra olhada por cima do ombro. A fera estava quase nos alcançando com seus olhos amarelos fixos nos meus. Tive uma sensação bizarra, a ideia de que eu iria ser o primeiro alvo. Se ela nos atacasse, eu seria o primeiro a ser despedaçado. O focinho da criatura rosnou revelando baba. Ultrapassei meus limites correndo mais rápido, com adrenalina correndo em minhas veias. Saímos da trilha e voltamos para o caminho principal, e sem olhar para trás dessa vez, eu pude ouvir o uivo furioso da criatura. Por algum motivo, ela havia parado de nos perseguir, e ainda assim parecia muito furiosa. Acho que ela sabia que não poderia nos seguir além dos limites daquela floresta escondida. Mas não sei ao certo por qual motivo. Corremos todo o caminho de volta para o carro. De repente, nosso choro sem fôlego se transformou em riso. Acho que estávamos aliviados. Tínhamos escapado por pouco de um monstro que nem deveria ser real. Enquanto dirigíamos para longe daquela floresta, não pude deixar de pensar nas lendas e histórias que eu havia descartado como superstição. A lembrança daqueles olhos amarelos brilhantes assombraria meus sonhos por anos. Nunca falamos sobre aquela noite para ninguém, temendo que ninguém acreditasse na nossa história. Mas nós três sabíamos. Era um segredo que levaríamos conosco até o túmulo. Mas finalmente tive o desejo de compartilhá-lo em algum lugar. Pelo menos dessa forma, em anonimato. Sempre me perguntei sobre aquele suposto lobisomem. Por que ele nos atacou? Por que não conseguiu sair da trilha? E será se ele estava sozinho?
Talvez tenha sido amaldiçoado a vagar pela floresta sob a lua cheia. Talvez eu nunca saiba as respostas para essas perguntas, mas tenho certeza de uma coisa. Vou evitar bosques e sítios para sempre, especialmente em noites de lua cheia.